Quarto tópico: a raiz do mal. Quando colocamos o nosso coração em dúvida sobre qualquer assunto e temos uma supremacia interior, que desejamos algo que praticamente não seria honesto termos aquilo. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Ele ambicionava ser maior que Deus. E então ele foi criando uma raiz no seu coração. Ao compararmos as descrições de Ezequiel e Isaías referente à queda de Lúcifer, o que elas revelam sobre a causa original desse evento é justamente isso. Em Ezequiel, ele fala 28, 16 a 19: na multiplicação do teu coração se encheu o teu interior de violência e pecaste. Então, no seu coração, ele começou a perpetrar alguma coisa que ele julgava ser superior ao Criador. O verso 17 diz assim, olha: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então, irmãos, a pessoa, quando começa a se achar superior, ele começa a ter uma ambição e quer realizar aquilo que o seu coração intenta. Já Isaías diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E olha o que ele tinha no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Era isso que ele tinha no seu coração, queridos. Ele tinha inveja, ele tinha cobiça. E é exatamente o que fala Ezequiel e Isaías. A notinha diz o seguinte: pouco a pouco Lúcifer passou a condescender com o desejo de exaltação própria. Então, exatamente, quando a pessoa começa a fazer essas coisas, é difícil, não é? Ele tem aquela fixação no poder. Agora, que advertências eu posso tirar dessa história? Provérbios nos ajuda. 16:18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. 1 Coríntios 10:12 também nos ajuda a compreender: aquele, pois, que cuida estar de pé, cuide para que não caia. Olhe para que não caia. Se Lúcifer realmente quisesse ser como o Altíssimo, jamais teria deixado seu posto designado no céu.
pois o Espírito do Eterno se manifesta no ministério do sacrifício próprio. Lúcifer desejava o poder, mas não o caráter de Deus. Ele lutou para alcançar o lugar mais elevado, e toda pessoa que é movida pela sua índole fará o mesmo. A pergunta a ser: como as hostes celestiais eliminaram de suas fileiras essa nota desarmônica que produzia, que promovia desunião? Aí vemos, irmãos, Apocalipse 12, de 7 a 9 nos diz: e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. A notinha ainda nos diz: rebelar-se contra o governo de Deus foi o maior crime. Todo o céu parecia estar agitado. Os anjos foram organizados em companhias, e cada divisão tinha um anjo comandante à frente. Satanás estava guerreando contra a lei de Deus, porque desejava exaltar a si mesmo e não queria se submeter à autoridade do Filho de Deus, o grande comandante do céu. Queridos, vejam a posição de honra que Lúcifer tinha no céu. Ele dirigia o coral dos anjos, e ele era também o querubim protetor. O que é que ele protegia? Tem algumas versões que diz o querubim, o anjo cobridor. Por que é que ele tem tanta raiva da lei de Deus, queridos? Porque ali ele era o anjo cobridor da arca. Um dos anjos, né? Eram dois. Ele era um dos. Então, exatamente por esse problema, pela posição que ele estava, ele faz com que as pessoas não creiam nos mandamentos de Deus e inventa que foi abolido na cruz. E tem muitas pessoas, irmãos, infelizmente, se não se compenetrarem que a lei de Deus é o caráter de Deus e forem atrás de fábulas, eles estarão perdidos. Porque é sim ponto de salvação você crer na lei de Deus e procurar guardá-la de maneira com muito amor. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos dê a sua graça. A paz do Senhor seja com todos. Amém.